que Deus criou para ser boa, marcada por fidelidade, por transparência, o pecado vem e corrompe isso. E por isso nós vemos adultério no casamento, por isso nós vemos violência no casamento, por isso nós vemos mentiras, né? O pecado corrompe a boa criação de Deus. Tá? Uma outra, um pouco mais polêmica. Vinho é bom? Sim ou não? Sim, vinho é bom. Qual que é a afirmação que nós vemos na criação? Tudo que Deus criou é bom, tá? Mas o que o pecado faz com o vinho? Embriaguez. O que mais? A dependência, o vício, né? A imprudência, de quando você beber, dirigir. Todas essas coisas. Ou seja, Deus criou todas as coisas boas. O que o pecado faz como um parasita? Corrompe todas essas coisas, tá? Então essas são as 3 dimensões que nós vemos de pecado nas Escrituras. O pecado é desobediência? Sim, é desobediência. O homem quebrou uma lei de Deus. Por quebrar uma lei de Deus, essa lei nos separou de Deus. E por nos separarmos de Deus, nós nos tornamos pecadores. Nós nos tornamos corrompidos. Tá? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? E tudo isso a gente está construindo para tentar responder se alguém pode perfeitamente cumprir os mandamentos de Deus. Para nós chegarmos à conclusão que o breve catecismo chega. Tá? Então vamos lá para mais alguns textos, tá? Alguém lê lá para mim Eclesiastes 7:20 e depois outro, Isaías 53, versículo 6, tá? Alto e claro? Eclesiastes 7:20? Existe algum homem justo sobre a terra? Quem? Jó achava que era, mas no final levou uma lapada na cara, né? Existe alguém que não peque? Salomão aqui, e é legal o Eclesiastes, Salomão está observando a realidade, as coisas que se passam debaixo do sol, e na observação dele ele chegou à seguinte conclusão: não tem nenhum justo, não tem ninguém que não peque, inclusive eu. Tá? Salomão, na sua observação, ele chegou a essa conclusão: inclusive eu não sou justo, e não pelo contrário, né? Salomão é a confissão dele em Eclesiastes da sua devassidão, de todas as experiências que ele teve ao longo da vida. Tá? Isaías 53, versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Maravilha. Então, alguns se desviaram de Deus? Todos nós. E quando se fala todos, todos, sem exceção, se desviaram. Tá? Romanos 3, versículo de 10 a 12. Alguém lê lá para mim, por favor. Então, há alguém justo? Há alguém que busca a Deus? E aqui é enfático o texto. Não há ninguém, não há nenhum sequer que queira buscar a Deus, porque todos nós nos corrompemos, todos nós nos desviamos. Então não há ninguém que faça o bem perfeito capaz de nos aproximar de Deus. Tá? Vamos lá, Salmos 51, versículo 5. Então o que Davi está falando? O pecado é alguma coisa que eu faço após o meu nascimento? Não, eu já nasço assim. Tá? E por que eu estou enfatizando isso para vocês? Para vocês perceberem a dimensão do pecado como um parasita. Tá? Isso é algo que nós já herdamos. Desde a queda do homem, Adão se tornou corrompido e todos após ele também se tornaram corrompidos. Tá? Então nós já nascemos nessa condição. Tiago 2, versículos de 10 a 11.
Então vamos imaginar um cenário aqui, um cenário que todos nós ficamos revoltados, tá? Um cenário de quando um homem mata um outro homem, né? E quando um homem mata um outro homem brutalmente. Imagina que a gente está ali assistindo os noticiários, né? Aqueles noticiários, Cidade Alerta, né? Sensacionalista no último, né? A gente está lá sentado na nossa casa e a gente vê um homem brutalmente assassinando o outro e a gente, não, é isso aí, cara, esse cara merece a morte e tal, né? Mas imagine que quem está sentado ali está traindo a sua esposa. E está assistindo, não, esse cara aí tem que morrer mesmo, né? Esse cara aí merece a morte, né? Mas olha o que Tiago está dizendo. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, você também se torna transgressor da lei. E o inverso também é verdade. Se você não mata ninguém, mas comete adultério, você também se torna um transgressor da lei igual um assassino. É isso que o Tiago está dizendo. Porque quando você tropeça num ponto da lei, você está tropeçando em todos os pontos da lei. Então, se você quer ser perfeito, você tem que cumprir a lei inteira. Você não pode tropeçar em nenhum pontinho. É isso que o Tiago está dizendo. Tá? Então, agora, eu quero ouvir vocês. Né? Depois de todo esse panorama, será alguém capaz de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus? Depois de toda essa construção que nós fizemos, será alguém capaz de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus? A resposta é não. Vamos ler juntos aqui? Nenhum mero homem, desde a queda de Adão, é capaz nesta vida de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus, mas diariamente os quebra por pensamentos, palavras e obras. Então, nós fizemos aqui uma perspectiva bíblica para chegar na conclusão que o breve catecismo de Westminster chega. Qual é a conclusão? Não, ninguém. Não há nenhum mero homem, desde a queda de Adão, capaz de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus. Tá? Mas nós vimos aqui, então, que nenhum de nós consegue guardar perfeitamente os mandamentos de Deus. E o que nós vamos observar aqui agora é o que merece cada pecado. Qual que é a punição para os pecados que nós cometemos à luz das Escrituras? É isso que nós vamos explorar um pouquinho agora, tá? Então veja só, e mais uma vez aqui nós voltamos para a queda, tá? Você quer entender e quer ter uma boa cosmovisão bíblica, uma boa visão do que as Escrituras dizem, você precisa voltar sempre para a criação de todas as coisas e para a queda, tá? Veja só o que é afirmado para nós em Gênesis 2, versículos 16 a 17. Alguém lê lá para mim, por favor? O Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Perfeito. Então, isso aqui é uma ordem antes da queda, tá? Deus havia colocado o homem no jardim, a mulher ainda não existia, ainda não havia sido tirada da costela de Adão. Deus colocou uma árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim e disse: olha, Adão, essa é a aliança que eu estou fazendo com você. Eu te criei, e tudo que eu criei nesse planeta é seu para você administrar e desfrutar, né? Então veja, gente, Adão podia ir para o Caribe, quando ele quisesse, tá? Podia ir para Ilhas Maldivas, né? Assistir jogo em paz, entendeu? Né? Que outro lugar? Podia ir para Roma, degustar um vinho, né? Podia ir para Paris, subir na Torre Eiffel, livremente, tá? E Deus falou: Adão, vai lá, tudo é seu, irmão, desfruta, né? Só que você só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer eu vou entender que você não quer mais nada comigo. Só que a consequência de viver sem mim é o quê? Morte, tá? A morte. Mas de que morte aqui que Deus está falando? Como que você compreende a morte? O que é morte para você? Física e espiritual. Maravilha. Então aqui
Deus está falando tanto de uma morte física como de uma morte espiritual, tá? E nós vamos compreender um pouquinho mais sobre isso. Então, assim como nós olhamos o pecado por três perspectivas, nós também vamos olhar para a morte em três perspectivas, tá? Então veja, o que Deus falou para Adão envolvia uma morte física. Apesar de que quando Adão comeu o fruto, ele não morreu instantaneamente, que era que alguns leitores estavam esperando, né? Porque a promessa do que, se ele comesse, era o quê? Morte, certo? Mas Deus não falou se seria uma morte instantânea ou seria uma morte a longo prazo, tá? Então, Adão morreu fisicamente. Alguém lê lá para mim Gênesis 5:5. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. 5:5, tá certo? É isso mesmo? Mas segue. Lê o 6 agora. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Rapaz, coloquei errado aí? Espera aí agora, tem que pegar minha Bíblia digital aqui. Espera aí. Que fala do texto da morte de Adão. Vamos lá. Coloquei errado a referência aí, pessoal. Obrigado, Josiane, pela conferência. Ó, isso aí. Aqui no meu está Gênesis 5:5. Veja aí, Josiane, de novo, no seu texto. Isso. Perfeito, perfeito. Tá aí então, tá? Adão viveu 930 anos e morreu, tá? O mandamento de Deus se cumpriu? Sim. Adão morreu fisicamente, tá? Então veja, gente, que o pecado, essa realidade de pecado que nós já trabalhamos o que ele é, nos inseriu numa realidade de morte, onde nós morremos fisicamente, tá? Então todas as doenças que nós temos, todas as debilidades que nós temos, tudo isso é uma realidade de morte que nós vivemos, tá? Depois você pode bater um papo com Adão no céu e falar, irmão, por quê? Né? Por quê? Tá? Então Adão morreu, tá? Após 930 anos ele morreu. Mas também nós temos que entender a morte numa perspectiva relacional, porque nós não apenas morremos fisicamente, as nossas relações também passaram a morrer. Nós também passamos a atentar contra a vida do outro, tá? Gênesis 4, versículo 8. Alguém faz a leitura para mim, por favor. Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. Então não apenas passamos a ser mortais, as nossas relações passaram a morrer. De tal forma que aqui a relação de um irmão com o outro foi rompida, porque Caim atentou contra o seu irmão. As nossas relações começaram a morrer, tá? Os casamentos que eram para ser duradouros, morrem. As amizades que eram para ser duradouras, morrem. Até mesmo, às vezes, relação de pai e filho, que eram para ser duradouras, morrem, são rompidas. Tá? Porque as nossas relações também passaram por essa realidade de morte. E como o Jonathan afirmou, a morte também, ela é espiritual. Tá? Nós não morremos apenas fisicamente, as nossas relações também não apenas morrem, mas nós morremos espiritualmente. De tal forma que essa é a maior ênfase das Escrituras, tá? A maior ênfase das Escrituras não é a respeito da nossa morte física. A maior ênfase das Escrituras é a respeito da nossa morte espiritual. Nós morremos para Deus. Alguém lê lá para mim Mateus 10, versículo 28? Então veja que aqui Jesus está nos mostrando uma dimensão espiritual, onde ele está dizendo, vocês não devem temer aquele que pode destruir o corpo de vocês. Vocês devem temer aquele que pode destruir a alma e o corpo de vocês no inferno. Que dimensão é essa? A dimensão espiritual. Nós estamos mortos espiritualmente.
O pecado nos fez morrer espiritualmente diante de Deus. Tá? Alguma dúvida até aqui? Perguntas? Tá? Então, veja, gente, isso aqui é uma dica para vocês, porque quando vocês vão ler a Bíblia, por exemplo, né, vocês vão ver que a Bíblia vai falar de morte física, que a Bíblia vai falar de morte espiritual, tá? Você pode começar a olhar as coisas por mais de uma perspectiva, tá? Assim como o pecado que nós vimos. Ah, mas aqui fala que pecado é transgressão da lei. Não, mas aqui fala que pecado é separação. Sim, são várias perspectivas de olhar para o mesmo assunto, tá? Então, vamos lá. Nós vamos explorar aqui o que merece cada pecado, tá? À luz de textos bíblicos. Vamos lá. Romanos 6, 23. Alto e claro, o apóstolo Paulo em Romanos está dizendo, o salário, o preço, a consequência do pecado é a morte. A morte nesses 3 níveis que nós já vimos, tá? Romanos 1, 18 e Romanos 32. Maravilha. Então, o texto está dizendo aqui de 2 consequências. Quais são elas? A ira de Deus e a morte. Tá? E o apóstolo Paulo fala, o que merecem nossas iniquidades? A ira de Deus, que se manifesta contra toda injustiça, e a morte. Aí quando você vai olhar a listinha do que o apóstolo Paulo está dizendo, ele fala lá de fofoca, dos bisbilhoteiros, daqueles que não honram seus pais, tá? Os mentirosos, todos esses merecem a ira de Deus e a morte. Tá? Gálatas 3, versículo 10. Então, o que merece cada pecado? Maldição. Todo aquele que não consegue cumprir a lei perfeitamente está debaixo da maldição. Tá? Está debaixo de condenação. 2 Tessalonicenses 1, versículos 8 e 9. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. O que está dizendo que o que merece cada pecado? Destruição eterna e separação da presença do Senhor. Uma destruição que dura para sempre, já imaginou isso? Uma destruição que dura para sempre. E olha a definição aqui interessante, separação da presença do Senhor. Gente, nós não temos ideia do que é viver numa realidade sem Deus. Nós vivemos uma realidade onde nós desfrutamos de 2 coisas: a presença de Deus e a realidade do mal. Tá? Nós só suportamos o mal e os sofrimentos aqui nessa terra porque Deus ainda atua nessa terra. Agora, imagine comigo que Deus é aquele de onde provém todas as virtudes, toda boa dádiva e todo dom perfeito procede do alto. Tá? Agora, imagine numa realidade onde você tira tudo aquilo que é bom. Imagine uma realidade onde a bondade não existe mais, a alegria não existe mais, que mais? A paz não existe mais, as coisas boas que nós degustamos não existem mais, e o que resta é só destruição. Você tem ideia do que é uma realidade assim? Mas o apóstolo Paulo está dizendo isso, todos aqueles que rejeitam a Cristo Jesus vão experimentar essa realidade. Tá? Por quê? Porque se os homens insistem em viver sem Deus nessa realidade, o que Deus vai fazer? Então vivam sem mim, por todo sempre. Mas os homens não sabem
o que é viver numa realidade sem Deus. E é o que o apóstolo Paulo está tentando expressar para nós. Destruição eterna. Separação da presença do Senhor. Tá? Apocalipse 20, versículo 15. São coisas fortes, gente. Mas o que as Escrituras estão dizendo do que merece cada pecado que nós cometemos? Se nós insistimos em viver sem Deus, o que nós merecemos? Estarmos separados dele para todo sempre. Tá? Então, o que merece cada pecado? Vamos ler juntos? Cada pecado merece a ira e a maldição de Deus, tanto nesta vida como na vindoura. Nós fizemos toda uma construção para chegar nessa resposta. Tá? E por quê? Se o pecado ele também é uma dimensão de separação, e os homens não querem se reconciliar com Deus, a pena é o quê? A separação eterna dele. Nós não temos ideia de quão terrível é essa realidade. Então, que chance que nós temos? Visto que a salvação não vem pelo cumprimento da lei. Só pela graça, o quê? Gente, essa é a única chance que nós temos. Tá? Porque ninguém é capaz de cumprir perfeitamente os mandamentos de Deus. Para você se reconciliar com Deus, você precisa cumprir todos os mandamentos perfeitamente. Nenhum homem é capaz de fazer isso. E nós vimos aqui o que cada pecado que nós cometemos merece. Aí nós temos, de um lado, a exigência de Deus, cumpra toda a lei, e nós olhamos para dentro de nós mesmos e falamos, não consigo. E por outro lado, nós temos a punição de Deus. A gente fala o quê? Lascou. Né? A única chance que nós temos é Cristo Jesus. Alguém lê lá para mim, Gálatas 2, versículo 16 e 20? Está dando para ler? Leia agora com aquela voz de vitória, de triunfo. Tá? Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Qual que é o caminho aqui que o apóstolo Paulo está dizendo? Cristo. A fé em Cristo Jesus. De tal forma que eu não consigo ser aceito por Deus pela minha prática da lei, porque a minha prática da lei é imperfeita. E Deus só aceita sacrifícios perfeitos. Se você já leu o Antigo Testamento, você vai ver as exigências de Deus em relação ao sacrifício. Todos os sacrifícios tinham que ser perfeitos. Nós não conseguimos. Mas tem alguém que fez isso perfeitamente, e esse alguém é Cristo Jesus. Tá? Então nós vamos entender o sacrifício de Cristo também em 3 perspectivas. Se o pecado tem 3 perspectivas, se a morte tem 3 perspectivas, o sacrifício de Cristo tem 3 perspectivas de como Ele nos salva e do porquê Ele é capaz de nos salvar. Tá? 1 Pedro 2, versículo 22. Alguém lê lá para mim, por favor. Ele não cometeu pecado algum, nenhum engano. Foi encontrado em sua boca. O que o texto está dizendo aqui? Existe um homem que não pecou. Que nenhum engano foi encontrado em sua boca. Que nenhum engano foi encontrado em sua mente. Esse alguém é o Senhor Jesus. Ele cumpriu toda a lei de Deus. Ele foi perfeito em tudo que ele fez. Filipenses capítulo 2
Os versículos de 5 a 11 vai dizer que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Ou seja, ele obedeceu toda a lei. Tudo aquilo que nós fomos incapazes de fazer, Jesus Cristo cumpriu perfeitamente. Tá? Ele cumpriu toda a lei. Só que não bastava cumprir toda a lei, certo? Alguém tem que sofrer a penalidade da lei, senão Deus seria injusto. Porque nós pecamos e existe o quê? Um juízo sobre nós. Todos aqueles que pecam merecem tudo aquilo que nós vimos. A maldição, a ira, a condenação e a morte divina. Então alguém precisa sofrer a penalidade dessa lei. E Jesus Cristo sofreu a penalidade da lei. Veja só Gálatas 3, versículo 13. Ou seja, ele se tornou maldição em nosso lugar. Tá? A morte que era minha, a morte que era sua, ele assumiu sobre si na cruz. A penalidade que estava sobre nós caiu sobre Jesus. Então ele não apenas cumpre toda a lei, ele suporta a pena da lei para nos livrar da penalidade da lei. E por isso eu e você estamos libertos da morte, do pecado e da ira divina, porque ele suportou todas as coisas sobre si na cruz. Tá? E por último, ele suportou a ira divina. Olha só o que Isaías 53, versículo 10 vai dizer para mim e para você. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer por causa das nossas iniquidades. Isso é forte. Sabe o terror do inferno que nós acabamos de ver? Na cruz, Jesus suportou o terror do inferno. Na cruz, Jesus foi separado momentaneamente de Deus, por causa do que ele estava carregando sobre si os nossos pecados. De tal forma que ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Então Jesus, ele cumpre toda a lei. Ele sofreu a penalidade da lei. E ele suportou sobre si a ira divina. De tal forma que todo aquele que crê em Cristo Jesus está liberto de todas essas coisas. E por isso, gente, se você ler Romanos capítulo 7, você vai ver o desespero do apóstolo Paulo, porque ele se depara com a sua incapacidade de cumprir a lei. E ele termina o capítulo 7 dizendo: quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará desse terror? Aí ele vai dizer: graças a Deus por Cristo Jesus. Portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. De tal forma que todo aquele que crê em Cristo agora não precisa mais temer a morte, não precisa mais temer o pecado, não precisa mais temer a condenação, porque nós temos aquele que cumpriu tudo aquilo que Deus desejava. E todo aquele que crê em Cristo Jesus está liberto de todas essas coisas. Essa é a chance que nós temos. Nos refugiar em Cristo Jesus. Nos escondermos em Cristo Jesus. Crermos em Cristo Jesus. Essa é a boa notícia do Evangelho. Essa é a boa notícia que chegou aos nossos ouvidos. Alguém fez o que nós não conseguimos fazer. Alguém suportou o que eu merecia suportar, para ao invés de morte me conceder vida. E se a morte ela é física, relacional e espiritual, Jesus também me dá uma vida física, eterna, por todo sempre. Ele também nos concede relações que nunca mais serão rompidas na eternidade. Ele nos concede vida espiritual. Nós estamos vivos diante de Deus. E é isso que Jesus Cristo faz. Tá? Então, creia em Cristo Jesus, confie nele, refugie-se nele. Essa é a chance que eu e você temos diante de Deus. Tá? Eu encerro por aqui. Eu achei que ia dar tempo de a gente chegar nesse tema aí. Não vai dar tempo. Tá? Mas depois eu passo a leitura para vocês fazerem em casa, para vocês compreenderem melhor esse tema aqui, tá? Mas foi importante nós explorarmos esses dois temas iniciais, tá? Uma pergunta? Jonathan? A perseguição popular aí
Que perguntinha, né? Rapaz, então, a gente entraria nisso aqui, irmão. Infelizmente. Ai. Mas assim, Jonathan, a perspectiva dos 7 pecados capitais é uma perspectiva mais católica, né? Que ela vai falar dos pecados veniais e dos pecados mortais, né? Que entra um pouquinho nesses 7 pecados capitais. Essa é uma perspectiva reformada, tá? Apesar de todos esses 7 pecados estarem na Bíblia, essa é uma perspectiva reformada, tá? Que a Igreja Católica faz a separação. O que a teologia reformada vai afirmar nesse pecado, pecadinho e pecadão? É que sim, existem alguns pecados que são mais graves do que outros. Até por isso existem penas diferentes para cada pecado. Existem agravantes para cada pecado, certo? Isso está na lei do nosso país, isso também está na lei das Escrituras. Certos pecados merecem nesta vida maiores punições do que outros. Isso é inegável, tá? E é por esse caminho que o Catecismo Maior de Westminster vai partir. Mas ele não vai falar de pecados capitais e mortais, tá? Veniais e mortais, como a Igreja Católica fala. Ele só vai dizer que tem alguns pecados que são mais odiosos para Deus do que outros, tá? E isso tem toda uma base bíblica para isso, né? Como, por exemplo, quando você vai ler a descrição dos mandamentos a partir de Êxodo 20, você vai ver que aquele que mata intencionalmente alguém tem uma pena diferente daquele que mata sem querer, tá? Porque alguns pecados, sim, são mais odiosos aos olhos de Deus do que outros, tá? Apesar de que toda a humanidade merece punição, porque todos são pecadores. Mas nesta vida, alguns pecados são mais odiosos para Deus do que outros, tá? Depois eu passo para vocês, para quem quiser fazer leitura, do Catecismo Maior de Westminster, que ele vai ser um pouco mais detalhista em relação a isso, tá? Que ele vai dizer quais são os agravantes do pecado. Ele vai dizer, os agravantes do pecado são aqueles que cometem. Se você for mais maduro e comete um pecado intencional, você merece maior penalidade do que aquele que é menos maduro e que sofre e que peca intencionalmente. Ele vai detalhando tudo isso, para mostrar o que? Sim, existem alguns pecados que são mais odiosos aos olhos de Deus do que outros, tá? Então, nesse sentido, existe pecado, pecadinho e pecadão? Em termos de punição, consequência e de Deus odiar mais alguns pecados do que outros, sim. Tá? Mas todos nós estamos na mesma condição. Porque se eu peco no ponto da lei, eu peco em todos os pontos da lei e por isso estou debaixo da mesma condenação e punição espiritual. Tá? Depois eu passo o slide para vocês, está tudo aqui. Mais uma pergunta? Vamos finalizar.